Boa noite, amigas, boa noite, amigos. Agradecemos muito a presença de todos que aqui se encontram nesta oportunidade virtual, agradecendo também ao convite que nos foi feito pelo Grêmio Espírita Perseverança e Caridade em Salvador, para que pudéssemos estar aqui juntos, discorrendo a respeito destas reflexões a respeito da doutrina espírita, o sol de uma nova era. Nós vamos fazer a nossa prece inicial para podermos abrir os trabalhos da noite de hoje. Senhor Jesus, abençoado amigo de nossas vidas, aqui nos encontramos, Senhor, te agradecendo mais uma oportunidade de nos unirmos em nome desta doutrina tão esclarecedora que nos convida todos os dias a sermos um pouco melhores. Abençoa-nos a proposta de busca de um conhecimento mais amplo, para que os nossos corações, percebendo a grandeza dos teus ensinamentos que há mais de 2000 anos ainda fazem eco nos nossos corações, possam desta vez, através desta doutrina reveladora, consoladora, fazer guarida definitivamente em nossos corações. Em teu nome, Jesus, em nome da espiritualidade amiga, que pedimos humildemente a permissão para iniciarmos as reflexões da noite de hoje. Que assim seja. Como havíamos mencionado, é uma grande alegria estarmos aqui reunidos a convite da Casa Espírita, do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade na cidade do Salvador, no estado da Bahia. E a temática que nos foi proposta, doutrina espírita, o sol de uma nova era, é sem dúvida intrigante, empolgante, nos convida constantemente a reflexões profundas a respeito da nossa realidade, da nossa destinação e de como estamos nos tempos atuais. Há 2000 anos atrás, aquele homem ainda tão pouco compreendido pela grande maioria de nós, também foi algo extremamente difícil de compreendermos, devido à nossa pequenez. Que homem foi este chamado Jesus, que dividiu a história do mundo? Nós ainda não o compreendemos, relativizamos os seus ensinamentos de acordo com a nossa ótica extremamente reduzida e muito incapazes ainda de compreender este amor inigualável. As suas parábolas, as suas advertências estão impregnadas de um perfume, do perfume das verdades eternas e das verdades mais gloriosas, como disse a mentora Joana de Ângeles em uma de suas obras. Ela vai nos trazer também na obra Desperte e Seja Feliz, que foi numa noite de céu turquesa, salpicado por estrelas luminíferas, visitados por ventos brandos, que este homem incomum, invulgar, chegou ao campo de batalha para assinalar uma era nova e dividir a história antes e depois dele. Os seus exemplos, os seus atos constituíram um roteiro de todas as mais grandiosas finalidades da humanidade, no aperfeiçoamento da vida verdadeira, aquela que deveria ser vivida por cada um de nós. Ele fez uma revolução espiritual que permanece no globo até os dias atuais. Ficamos muitas vezes pensando sobre este espírito puro, que por amor, um amor que ainda não compreendemos, como mencionamos logo no começo, não somente
preparou este planeta para cada um de nós, como também mergulhou nele, veio como modelo e guia para nos mostrar e nos dizer a verdadeira destinação da humanidade. Faze isso e viverás. Frase contida em um dos evangelhos, mais especificamente no Evangelho de Lucas, após um doutor da lei perguntar o que fazer para herdar a vida eterna. Ele disse simplesmente: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como amamos a nós mesmos. Jesus não veio destruir a lei proposta por Moisés, não a lei civil, a lei que está contida no Decálogo. Veio cumpri-la, veio desenvolvê-la, veio dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento da humanidade daqueles tempos. E é por isso que se encontram nesta lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base desta doutrina maravilhosa. Por estas palavras proferidas por ele, que o céu e a terra não passarão, sem que tudo esteja cumprido até o último iota, Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, isto é, praticada na terra inteira, em todo o planeta, em toda a sua pureza, com todos os seus desdobramentos e a ideia das consequências que poderíamos gerar, deflagrar pelas nossas ações. Mas o papel de Jesus não foi o de um simples legislador, sem uma outra autoridade. Essa autoridade que nós muitas vezes relacionamos às autoridades relacionadas ao poder temporal. A sua autoridade era de algo que transcendia todas as questões pequeninas que ainda nos caracterizam, muito vinculados às questões do orgulho e do egoísmo. Ele veio dar cumprimento às profecias que haviam sido anunciadas bem antes do seu advento. Sua autoridade decorria de uma natureza excepcional, de um espírito superior e imbuído de uma missão que transcendia todas as missões que poderíamos jamais imaginar. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que passamos aqui na Terra, mas era uma vida que transcendia, porque o reino de Deus, como ele muito bem assinalou, é algo que deve ser construído dentro do coração de cada um de nós, pois a vida verdadeira é a vida espiritual. E ele não estava simplesmente falando para que abandonássemos a vida relacionada às questões da matéria, pois ela também é muito importante, mas nunca a finalidade da criatura. É um meio de nos aperfeiçoarmos, de percebermos com a transitoriedade das questões materiais, de que o reino dos céus deve ser cultivado dentro do coração de cada um de nós. Veio nos ensinar o caminho que nos conduz a esse reino e os meios de nos reconciliarmos com a divindade. Quando falo reconciliarmos, quero dizer com a nossa própria consciência, pois esta lei divina está inscrita dentro da consciência de cada um de nós. No entanto, Jesus não disse tudo, limitando-se a respeito de muitos pontos, a lançar, de alguma forma, alguns germes. Ele lançou alguns germezinhos de algumas verdades, pois não poderia trazer todos os conceitos em que a ciência, no devido momento, no devido tempo, iriam se apresentar àquela humanidade que ganhava aos poucos a capacidade de discernir. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos, para apanhar o sentido oculto de certas palavras, de suas palavras, era necessário que novas ideias e novos conhecimentos nos trouxessem a chave
necessária para abrirmos as portas de uma outra revelação que viria mais adiante. A ciência teria de ganhar uma certa expressão, de contribuir de forma poderosa para a eclosão de determinados conhecimentos e o desenvolvimento das ideias. Era preciso, pois, então, dar tempo à ciência para que ela pudesse progredir. No Evangelho de João, no capítulo 14, nos versículos 15 até o 17, e depois a gente pulando para o 26, nós vamos encontrar uma narrativa que Jesus traz, falando que se nós o amássemos, deveríamos guardar os seus mandamentos. E ele rogaria ao Pai misericordioso, ao Pai de todos nós, que enviaria um Consolador, a fim de que estivesse permanentemente conosco, eternamente conosco. São as palavras que estão aí nos Evangelhos, no capítulo 14. E ele fala que este Consolador seria o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a todos nós, conhecê-lo-íamos num futuro, e ele ficaria conosco, e estaria conosco. E ele fala que este Consolador iria ensinar todas as coisas que nós não tínhamos a capacidade de entender há 2000 anos atrás. E vem o Espiritismo. Essa doutrina que é o sol de uma nova era. E foi num sábado, no dia 18 de abril do ano de 1857, lançado no Palais Royal, em Paris, originalmente com 501 perguntas, que esta doutrina veio como a mais importante entrevista que o mundo tem feito com o mundo transcendente. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Veio também nos mostrar não mais algo que parecia que nós julgávamos como sobrenatural, mas muito pelo contrário. Nos traz esta espiritualidade que somos nós do lado de lá, como se fôssemos, como somos, forças vivas e atuantes da lei da natureza. A lei do Antigo Testamento está personificada na figura de Moisés. A do Novo Testamento está personificada na figura de Jesus Cristo. Mas o Espiritismo, que é a terceira revelação desta lei divina, não tem mais a personificação em uma determinada individualidade, porque ela é o fruto do ensino dado não apenas por um homem, mas pelos espíritos, que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra, e por uma multidão inumerável de intermediários, estes médiuns que serviram de intérpretes destas vozes do além, que nos trouxeram as respostas para a entrevista proposta por Hippolyte Léon Denisard Rivail, mais tarde assumindo o nome de Allan Kardec. É, de certa maneira, esta doutrina um ser coletivo, formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz aos homens, a nós que estávamos encarnados, tributo de suas luzes, para tornar conhecido os mistérios do passado, agora desvendando o véu, nos mostrando com a sua autoridade, a autoridade que a doutrina espírita possui, através do controle da universalidade dos ensinos espíritos, a ratificação de que todas as perguntas feitas e as respostas com as devidas referências trocadas entre médiuns que sequer se conheciam, a veracidade
de uma nova proposta, a proposta do amor, com os devidos esclarecimentos pela ciência espírita. Se a doutrina espírita fosse a concepção puramente de um só homem, ela não teria como garantia senão as luzes daquele que a havia concebido. Ora, ninguém neste mundo poderia ter a pretensão de possuir sozinho uma verdade absoluta. Se os espíritos que a revelaram tivessem se manifestado a um só indivíduo, nada poderíamos garantir a veracidade da sua origem. Ou seja, era necessário que acreditássemos naquela pessoa que recebeu as mensagens, nos espíritos que estavam ali vinculados àquele determinado indivíduo, àquele médium, mas admitindo-se absoluta sinceridade deste médium, quanto muito nós poderíamos talvez convencer algumas pessoas, as pessoas dos seus relacionamentos. Conseguiríamos talvez sectários, mas nunca chegaríamos a congregar toda uma humanidade. Por isso que Deus quis que esta nova revelação chegasse aos homens por meio de um caminho muito mais rápido e muito mais autêntico. Por isso, ele incumbiu os espíritos de irem levá-la de um polo ao outro, de uma situação a outra, manifestando-se por todos os lados, países diferentes, grupos diferentes, sem conferir a ninguém o privilégio exclusivo de lhes ouvir a palavra. Um homem, cada um de nós, podemos nos enganar, podemos sem dúvida cometer equívocos, mas não acontece quando milhões de criaturas veem e ouvem a mesma coisa. Por isso a garantia que nós possuímos nesta doutrina. Além disso, nós podemos ver que os homens, recebendo estas mensagens de diversos médiuns, com as perguntas que foram feitas, com as respostas iguais, talvez num formato talvez um pouco diferente, mas o mesmo conteúdo, o mesmo conteúdo da resposta seria humanamente impossível de não conceber que havia um plano macro de todo o planeta. E estas pessoas, não tínhamos internet naquela época, não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha telefone, tudo era feito por carta. Pessoas não estavam se dando conta de que estavam sendo entrevistadas, sendo objeto das mesmas perguntas que foram dirigidas a outras pessoas, de língua diferente, de países distantes, sem a menor ideia de todo este plano que estava sendo coordenado por Allan Kardec e a equipe do Espírito de Verdade. E aí vemos, o Espiritismo não tem nacionalidade, não faz parte de nenhum culto particular, nem é imposto por nenhuma classe social, visto que qualquer pessoa pode receber as instruções de seus parentes, de seus amigos de além-túmulo. Era preciso que fosse assim, para que esta doutrina pudesse conclamar a toda a humanidade a uma proposta de fraternidade. Se não se mantivesse num terreno neutro esta doutrina, ela teria alimentado, sem dúvida, dissensões, em vez de apaziguá-las. Por isso falou Jesus: não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. O Espiritismo diz igualmente: não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. Nada ensina em contrário ao que ensinou o Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros para todo mundo e que foi dito apenas de uma forma
bem alegórica naqueles tempos recuados. O Espiritismo, então, vem cumprir, nestes tempos preditos, o que o Cristo havia anunciado e veio preparar a realização destas coisas futuras que estamos vendo nos dias de hoje. Portanto, o Espiritismo é obra do Cristo, é obra de Jesus, porque Ele mesmo a preside, Ele mesmo presidiu desde a sua implantação, conforme havia anunciado nos tempos recuados, na preparação deste reino de Deus, que todos nós poderemos mais rapidamente vivenciá-los dentro dos nossos corações. Mas esta doutrina tem princípios básicos. Ela vai nos falar de 5 coisinhas, e vamos aqui resumir, para que a gente possa melhor entendê-la. Vai nos falar da existência de um Pai. Vai nos falar da existência de Deus. Vai nos falar que a alma é imortal. Vai nos falar da pluralidade das existências, das reencarnações. Vai nos falar que não somos o único planeta habitado, que existem mundos por aí afora, nesse infinito universo, que estão habitados. Talvez não os percebamos, porque os aparelhos que estamos utilizando para identificar estes mundos que agora as naves espaciais estão aí adentrando, talvez não tenham a sensibilidade de pegar a matéria nas suas diversas variações, nas suas formas quintessenciadas, nas situações mais sutis, mas existe uma pluralidade de mundos e todos eles são habitados. E a comunicabilidade dos espíritos. Os 2 planos podem manter contato. Todos nós somos médiuns, num grau maior, num grau menor, e estas comunicações se dão. Mesmo que sejam quase que imperceptíveis, como seriam os nossos anjos da guarda, a nos inspirarem, a nos trazerem de repente aquelas ideias que mesmo sem a mediunidade ostensiva, como é que poderíamos ser sensibilizados se esta comunicabilidade entre os 2 planos da vida não existisse? Então Deus existe. É a origem e o fim de tudo. Deus é o Criador, a causa primária de todas as coisas. É a inteligência suprema e os seus atributos estão ainda longe de serem concebidos pelo mais inteligente dos homens. Só através dos processos de maturação do espírito, de aprimoramento da alma, nos despojando de todas as questões materiais, que vamos nos colocar talvez numa posição de puros de coração, para que possamos um dia perceber a Deus, estar com Deus, assim como Jesus, este homem puro, esse espírito crístico, o espírito mais puro que pisou na face da terra, tinha no Criador total comunhão. Era como se fosse o médium de Deus. Dele, do Pai Criador, recebia as ordens diretamente para dar cumprimento a todos esses processos que estamos passando. Imortalidade da alma. Antes de sermos seres humanos, filhos dos nossos pais biológicos, somos, na verdade, espíritos imortais, filhos de Deus. O espírito é o princípio inteligente do universo, criado por Deus, simples e ignorante nos tempos recuados, para evoluir e realizar-se individualmente pelos nossos próprios esforços. E como espíritos, já existimos antes de nascermos e vamos continuar a existir depois da morte física. Quando o espírito está na vida do corpo, dizemos que é a alma ou espírito encarnado. Quando nasce para este mundo, dizemos que reencarnou. Quando morre, desencarnou. São as terminologias que utilizamos para perceber que a vida continua, sempre, nunca deixará de existir.
pluralidade das existências, criados simples e ignorantes, o Espírito é quem decide e cria o seu próprio destino. Para isso, nós somos dotados de livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de escolhermos entre o bem e o mal. Desse modo, temos a possibilidade de desenvolver, de evoluir, de nos aperfeiçoarmos, de nos tornarmos cada vez melhores, mais perfeitos. Não a perfeição absoluta, porque senão seria criatura e criador igualando-se, mas um nível de perfeição tão belo, tão puro, que vamos perceber as belezas do universo, uma paz inigualável e um amor por toda a humanidade. Essa evolução, sem dúvida, requer aprendizado e o espírito só pode alcançá-la encarnando no mundo várias vezes, para que possamos adquirir a asa intelectual e a asa moral em patamares ainda inimagináveis. Por isso que aos poucos, nesta pluralidade das existências, vamos percebendo que o grande objetivo da encarnação é progresso, é amar, é aprendermos a nos respeitarmos. Estamos aí talvez muito ainda tímidos, aos poucos. Vamos ganhando mais expressão na arte de amar, pouco a pouco. Mas esquecemos o passado, porque muitas vezes, com os equívocos que fizemos no passado, seria um grande martírio revisitar as situações dos relacionamentos, tendo estes desafios da lembrança. Talvez nos encontrássemos neutralizados, paralisados com muita dor, com a lembrança de tudo que fizemos de forma equivocada. Por isso, momentaneamente, parece que passamos um borrão, uma borracha no passado, embora tudo ali esteja, para que, reiniciando mais uma vez, com os nossos afetos e desafetos, na arte de amar, numa nova encarnação, aprendamos o que há mais de 2000 anos ainda faz eco dentro dos nossos corações. Amai-vos uns aos outros. Jesus não criou nenhuma religião. Ele apenas quis que nos amássemos. Parece que ainda falta tanto. Vejo muitas vezes algumas considerações feitas por algumas pessoas falando: será que não vai ter uma quarta revelação? Será que a doutrina espírita está tão desatualizada? Não tem nada novo por aí? E aí eu converso nos nossos grupos de estudo. Gente, a gente não conseguiu nem dar conta da primeira revelação de Moisés. Não matarás. Vocês querem a quarta revelação? Vamos aos pouquinhos, dando-nos conta de que este processo toma tempo. A doutrina espírita não está desatualizada. Nós é que precisamos nos atualizar, estudando-a com mais afinco, com espírito de sequência, um estudo sério como Allan Kardec propunha, para que nós percebamos quanta coisa precisa ser modificada, não nesta doutrina, dentro do meu coração. Pluralidade dos mundos habitados. Nem todas as encarnações se verificam na Terra. Existem mundos superiores e mundos inferiores ao nosso. Quando evoluímos, poderemos renascer num planeta de ordem elevada ou recambiados para mundos inferiores para que a nossa capacidade de ação, por não ter sido bem utilizada, seja limitada num mundo onde a capacidade tecnológica seja extremamente reduzida. E aí, quem sabe, possamos dar algum impulso de progresso àqueles que se encontram na retaguarda. É uma espécie de limitação, um castigo que nós mesmos nos impomos quando nos desviamos da lei de amor.
O universo é infinito e na casa do Pai há muitas moradas. Já dizia nosso Senhor Jesus Cristo. A Terra é um mundo de categoria moral inferior. Estamos aí num mundo de provas e expiações, no limiar do mundo de regeneração. Talvez já tenhamos posto até um pezinho no mundo de regeneração, mas estamos nos primeiros minutos desta nova era. Talvez na 00:01, 00:02, tudo escuro, tudo complicado ainda. Aos poucos, a luz começa a se verificar neste amanhecer de uma nova era que pode ser antecipado dentro dos nossos corações ou postergado ad eterno, sofrendo cada vez mais esses espíritos rebeldes e recambiados para mundos diferentes. Por isso, Deus povoou de seres todos os mundos, todos estes seres nas diversas faixas vibratórias encontram-se aglomerados nestes orbes, porque nada que o Criador tem feito está fora de propósito. Tudo tem um propósito. Nada é feito simplesmente para o nosso puro diletantismo, para a gente ficar olhando de telescópio para lá e para cá. Tudo tem uma razão de ser. A pluralidade dos mundos, e estes mundos são habitados aos poucos. Vamos nos dar conta, e a ciência vai se aproximar cada vez mais destas revelações que a doutrina espírita tem nos trazido. Comunicabilidade dos espíritos. Os espíritos são seres humanos desencarnados. Somos nós sem o corpo. Então, nós nos encontramos no mundo espiritual, bons ou maus, sérios ou brincalhões, trabalhadores ou preguiçosos, cultos ou medíocres, verdadeiros ou mentirosos. Todos esses são, na verdade, os espíritos que aqui viveram na Terra e guardam as mesmas características quando abandonaram o corpo. Aos poucos, este processo de aprimoramento vai se dando, mas a comunicabilidade entre estes dois planos sempre vai ocorrer. Como mencionamos, existem espíritos brincalhões, falsos profetas, os falsos profetas da erraticidade, mistificadores, falsos sábios, e há aqueles bondosos, caridosos. Então, como existe ali na doutrina espírita uma pergunta no Livro dos Espíritos, é a pergunta 459, de que os espíritos influenciam nas nossas vidas de uma forma como nunca imaginávamos, de tal sorte que muitas vezes eles nos dirigem. Há um processo de influenciação. Somos influenciados e influenciamos de acordo com a vibração, com o conteúdo moral que possuímos. Vamos atrair para o nosso convívio, para a nossa pequena psicosfera, as companhias que merecemos, as companhias que vibramos, aqueles que desejam o bem, aqueles que buscam a verdade, aqueles que buscam a paz, vão atrair para o seu convívio os relacionamentos correspondentes. Digas como pensas, digas como ages, que te direis quais as companhias que terás. É um ditado muito conhecido por cada um de nós aqui na Terra. Isso se dá também no mundo espiritual. Por isso, esta comunicabilidade entre os dois planos sempre existiu e sempre existirá. Emmanuel vai nos trazer, falando, o mentor espiritual de Francisco Cândido Xavier, vai nos trazer falando a respeito do aspecto tríplice do Espiritismo, que o Espiritismo, em Espiritismo, a ciência indaga, a filosofia conclui e o Evangelho ilumina. Porque é uma ciência, é uma doutrina de tríplice aspecto, um aspecto científico, um aspecto filosófico e a grande vertente religiosa, porque a filosofia e a ciência conseguem fazer a base desta doutrina para que o homem, entendendo o porquê das coisas,
possa perceber-se como criatura, filha de Deus, um ser imortal, destinado a amar, propagar o amor e ser este co-criador em plano maior um dia que está por vir. Por isso, Emmanuel nos traz este tríplice aspecto de que em Espiritismo a ciência vai indagar, a filosofia vai concluir e o Evangelho vai iluminar as consciências. E ele fala, com a primeira, ou seja, com a ciência, há movimento de opiniões. Com a segunda, a filosofia, temos a variedade de pontos de vista em matéria interpretativa. Mas com a terceira, o Evangelho, vamos encontrar a renovação da alma para a eternidade. A ciência e a filosofia são os meios. O Evangelho é o fim. Palavras de Emmanuel. Por isso o Espiritismo, cuidando principalmente da natureza, da origem e do destino dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo corpóreo, não se detém simplesmente nas análises empíricas das coisas. O estudo de assuntos graves e complexos, sem dúvida, não vão dispensar uma abordagem científica, uma verificação das questões filosóficas, mas não vai prescindir das questões da religiosidade, desta questão de ligação com o Altíssimo, porque esta é a nossa verdadeira destinação. Muitos de nós desprezamos as questões relacionadas à religiosidade, à espiritualidade. Nos fixamos muito na ciência, perfeitamente válido. Nos fixamos muito na filosofia, lógico que é absolutamente fundamental, mas nunca nos esqueçamos de que o grande objetivo é este processo de ligação de criatura com Criador. E aí o aspecto religioso. E não estamos falando aqui de nada sectário. Estamos falando deste religare, desta nossa ligação com o mundo maior, porque ele é um mundo causal, de onde todos viemos, para onde todos iremos retornar. Não é à toa que Chico Xavier, nos traz algumas reflexões muito importantes, uma vez numa frase publicada no jornal Lavoura e Comércio. E ele nos traz algo mais ou menos nesse sentido. Não sou homem de ciência, respeito profundamente os homens de ciência, mas sou um homem de fé. Nada sei do átomo, nada sei do cosmo, mas sei que precisamos de Deus no coração, pois caso contrário, vamos incendiar a terra. Vejo nestes tempos atuais quão importante é esta doutrina, o sol de uma nova era, esta terceira revelação, que precisa ser aos poucos estudada, reestudada, em grupo, percebendo a grandeza dos seus postulados. Não queiramos reformar o que não há necessidade de reforma, porque o que precisa ser reformado é o coração do homem, tão afastado das questões de Deus, tão afastado das questões da espiritualidade. Nunca foi tão necessário este homem incompreendido chamado Jesus. Tentamos muitas vezes adaptá-lo às nossas limitações, aos nossos conteúdos egóicos, aos nossos conteúdos conflitivos, resultado de múltiplas vivências em situações réprobas. E na tentativa de adaptá-lo às nossas fraquezas, nos esqueçamos tantas vezes dos esforços que devem ser empreendidos dentro de cada um de nós. Relaxamos. Não, Deus vai entender, está tudo certo. Lógico que Deus entende, mas cabe a cada um de nós
postergar estes momentos de felicidade, não de alegria, porque os momentos de alegria são diversos, mas são essas alegrias fugazes. Falamos de uma felicidade que é perene, uma felicidade que não nos traz angústia, uma felicidade que nos traz a confiança absoluta no porvir, mesmo quando as injunções do sofrimento batem à nossa porta. Nos lembramos daqueles primeiros mártires que em prece e em canto entregaram-se a Jesus. Como é esta entrega a Jesus? Parecia, sem dúvida, aos olhos da materialidade, dos materialistas, dos ateus, os fracos. Jesus poderia ser analisado como um grande perdedor. Declarou-se uma vez ou várias vezes como o rei e termina crucificado naquela cruz de tormentos. Que coisa mais terrível aos olhos da materialidade, aos olhos do materialismo. Ele teria sido um grande perdedor. Mas foi a mais bela das lições, nos mostrando mesmo nos momentos finais, pedindo ao Pai que perdoassem todos aqueles que fizeram as atrocidades, porque estavam ainda nos primeiros estágios da infantilidade espiritual, e não sabiam o que faziam. E é por isso que esta doutrina, nos revelando que a vida continua, nas múltiplas existências, iremos nos comportar melhores e melhores se formos sábios, percebendo que só há um caminho, o caminho do amor, o caminho do perdão, o caminho da paz. Bem-aventurados os misericordiosos, porque estes receberão a misericórdia, nos trazendo um dos postulados mais belos que esta doutrina espírita nos traz, falando a respeito da lei de ação e reação, de causa e efeito, pois aquele que é misericordioso, que distribui o seu coração, miser distribuir, córdia coração. Como é que eu distribuo o meu coração? Talvez de uma forma limitada, condicional, angariando de repente algum tipo de retribuição, quando eu perdoo, mas sempre com um caderninho anotado, eu perdoei, mas está anotado aqui porque eu quero que você faça algo igualzinho para mim. Ou é aquele que perdoa incondicionalmente e que com certeza, através desta lei de causa e efeito, de ação e reação, talvez não receba o perdão daquele que foi objeto do seu pensamento, mas há um universo que nos escapa à percepção. Este universo infinito de espíritos bons, que já passaram por estes processos todos e que anotam no livro do céu, este perdoou. Veja como já conseguiu superar-se, não ao próximo, a si mesmo. Veja como consegue angariar a simpatia dos bons espíritos, que irão encorajá-lo a seguir em frente na construção de um mundo novo, não um mundo lá fora, um mundo aqui dentro. E lá fora será o reflexo do mundo aqui dentro, que está aos poucos sendo construído. Porque este reino de Deus é obra que está sendo pouco a pouco construído no coração da humanidade. Esta doutrina é consoladora, composta principalmente destes 5 livros, o Pentateuco kardeciano, e este primeiro livro dos Espíritos, lançado, como falávamos, em 1857, naquele sábado magnânimo do dia 18 de abril, em Palais Royal, obra que inicialmente publicada com as 501 perguntas, depois numa nova reedição, anos à frente, ela estende-se para 1019 perguntas, nos fala das causas primárias, do mundo espírita, das leis morais, das esperanças e consolações. Cada parte deu origem a um dos demais livros do Pentateuco,
Os seres materiais constituem o mundo visível ou o mundo corpóreo, e os seres imateriais, o mundo invisível ou espiritual, isto é, o dos espíritos, é uma das perguntas. E o livro dos Espíritos marca o nascimento desta doutrina e vai indicar o conjunto das 5 publicações que formariam a codificação espírita organizada por Allan Kardec, considerado o Consolador prometido por Jesus. O Espiritismo apresenta um novo caminho e a crença de que a vida sempre segue, ininterrupta, sempre segue. Vamos entender então, neste manual básico que nos fala, o Livro dos Médiuns, que vai abordar questões da mediunidade, das suas práticas, das questões relacionadas a como nos relacionarmos, na identificação das mensagens que ali estão contidas. Publicada pela primeira vez em 1861, este livro, o Livro dos Médiuns, é a segunda obra desta codificação compilada por Allan Kardec. E é indicada para todos os interessados nos fenômenos mediúnicos, porque é um livro considerado extremamente completo. Completo no sentido de que é um manual explicativo das atividades de comunicações, da comunicação entre os dois planos da vida, apresentando materiais excepcionais para aqueles que estudam a mediunidade. É o pontapé inicial para qualquer estudo sério a respeito da mediunidade, esta faculdade orgânica que todos nós possuímos em um grau maior ou um grau menor. Vemos o terceiro livro, a terceira obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, que vem no ano de 1864, que tem como objetivo ser um código moral universal, sem distinção de culto, ao alcance de qualquer pessoa. O seu conteúdo é consolador, traz a moral do Cristo e vai resumir-se numa análise profunda das questões relacionadas ao Sermão da Montanha, talvez. É a terceira obra da codificação espírita. O Evangelho segundo o Espiritismo foi publicado pela primeira vez em 1864, na França. E nos traz numa linguagem muito simples e bem acessível a todas as pessoas, sem figuras alegóricas, mas trazendo a essência moral que nosso Senhor Jesus Cristo havia proposto há mais de 2000 anos. É uma obra obrigatória. E se seguirmos em frente, vamos encontrar a quarta obra, O Céu e o Inferno, que vem em Paris em 1865. Kardec faz uma espécie de balanço da evolução moral e espiritual da humanidade. A eterna questão da continuidade da vida após a morte, ela é despida dos aparatos mitológicos para nos mostrar, à luz da razão, tudo que se dá, tudo que ocorre relacionado a como fomos aqui. Iremos perceber nesta segunda parte, porque a obra é dividida em 2 partes, o testemunho de espíritos que vieram, que trouxeram seus testemunhos nas reuniões espíritas que Kardec promoveu, de como estavam no mundo espiritual. Espíritos felizes, espíritos endurecidos, suicidas, criminosos arrependidos e toda a espécie de espíritos, mostrando ali que as nossas ações, os nossos comportamentos hoje serão o passaporte para cada um de nós nos encontrarmos numa situação melhor ou pior no mundo espiritual. A cada um segundo as suas obras, iremos nos posicionar neste mundo espiritual de acordo com as nossas ações. E para finalizar esta obra magnífica, o Pentateuco kardeciano, não poderíamos deixar de mencionar a Gênese,
vindo em 1868, tratando das causas primárias, dos milagres, das predições, com as novas leis que decorrem da observação dos fenômenos espíritas. Esta obra que compõe a codificação espírita, a Gênese, os milagres, as predições, segundo o Espiritismo, tem como base a imutabilidade das leis divinas em 18 capítulos, que estão divididos em 3 partes distintas. A primeira parte vai analisar a origem da Terra e a gênese orgânica, espiritual e mosaica de uma forma lógica, de uma forma racional, deixando de lado as interpretações misteriosas, as fantasias pueris sobre a criação do mundo. E a segunda parte vai abordar questões relacionadas aos milagres, entre aspas, de Jesus, explicando a natureza dos fluidos e os fatos extraordinários contidos no Evangelho. A terceira parte vai enfocar as predições do Evangelho, os sinais dos tempos e a geração nova, concitando os homens à prática da justiça, à prática da paz, sermos fraternos, abrindo assim uma nova era para a regeneração da humanidade. Esta é a doutrina espírita que nos resgata todos os dias de uma situação de miserabilidade para nos convidar, mais uma vez, a seguirmos em frente, sempre na direção de um aprimoramento mais belo, com os esforços que devemos impor, com as disciplinas íntimas que devemos estabelecer, não deixar as rédeas soltas, porque se deixarmos as nossas rédeas soltas, vamos sem dúvida focar no nosso passado, que não foi nada fantástico. É preciso superarmos-nos, como numa grande academia da vida, fazendo os esforços constantes para dominar as nossas más tendências e aprimorarmos as virtudes que estão ali em germe. E esta doutrina, sem dúvida, como o sol de uma nova era, nos proporciona todas estas ferramentas. É o ferramental perfeito para que todos nós possamos, estudando-la de uma forma consciente, sermos mais felizes. Estas eram as considerações que gostaríamos de trazer, como se fosse uma espécie de convite a jato, para que nós nos debrucemos nesta doutrina e a estudemos-la de uma forma sistemática, constante, com muito afinco, para que mais cedo possamos experimentar as belezas de um espírito maduro, de um espírito feliz, de um espírito mais pacífico. Muito obrigado a todos. Vamos orar. Senhor Jesus, te agradecemos imensamente a oportunidade de aqui estarmos, nestas considerações breves e limitadas a respeito desta doutrina. Intui-nos, Senhor, a sermos aqueles que nos vencemos, a sermos aqueles que conseguem, de alguma forma, esta autossuperação, para que possamos dar o exemplo lá fora, não através das palavras, mas através dos atos, confiantes de que Deus está na condução de todo o universo e Jesus comanda a barca terrestre. Por isso a marcha é inexorável na direção da paz, do amor e da luz. Muito obrigado, Jesus, e que assim seja.